E estamos por aqui novamente, vamos dar sequência aqui ao estudo da lição, não podemos parar, né? Temos que seguir adiante. O título da lição de hoje, Primeiro a Aliança. E vem trazendo o texto aqui de Josué, capítulo 5, do verso 1 ao verso 7, que fala ali logo após a travessia do Jordão, quando o povo já estava preparando para tomar a terra prometida, né? E aí Deus pede que eles façam uma coisa aqui no momento bem, a gente poderia dizer, inapropriado, aparentemente, né? Mas vamos relembrar o título da lição da semana, Lealdade Suprema, Adoração em Zona de Guerra. Veja, essa geração aqui que estava para tomar a terra, era a segunda geração porque depois de 40 anos peregrinando, né, toda aquela geração ali de guerreiros e tal, morreram, e agora aquela nova geração iriam ser de novo guiados por Deus ali, para que eles pudessem entrar na terra prometida. E aí acontece o seguinte, capítulo 5, a partir do verso 1 diz assim: Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento para eles, por causa dos filhos de Israel. Então o povo acabou de atravessar o Jordão, os reis ficaram sabendo, e eles ficaram apavorados, né? Porque o exército estava vindo e eles já sabiam que Deus estava guiando o povo. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas e pederneiras. Olha só, faz armas, aparentemente para guerrear, né? Mas não. Faze facas e pederneiras e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas e pederneiras e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué o circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs os seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Interessante, né? Ficaram 40 anos peregrinando, depois daquela rebelião, depois de terem queixado lá, que os espias entraram na terra e falaram, não, a terra é boa, mana leite e mel e tal. E só que aí eles murmuraram, não, mas tem homens poderosos e tal. Aí por causa dessa murmuração, por causa dessa desconfiança, que apenas Josué e Caleb que se safaram, né, daqueles ali, aquela geração toda foi condenada e morreram no deserto. E não vieram circuncidando de novo as pessoas que iam nascendo. Então, naquele momento ali, é curioso porque toda a geração antiga toda já havia morrido. Por que não circuncidou eles antes de atravessar o Jordão? Porque atravessou o Jordão, a gente pensa, agora já vai para a luta, já vai para a batalha. Mas não, deixou o povo ali meio vulnerável por alguns dias, por causa da dor da circuncisão, até que cicatrizasse, né, ali a circuncisão. Então, acontece isso bem neste momento. Circuncidou após a travessia do Rio Jordão. E que, mais uma vez, lealdade suprema, adoração em zona de guerra, é o título da lição da semana. E o título de hoje, primeiro, a aliança. Não, antes de tomar a posse ali,
primeiro a aliança. Então fica assim, mas por que não havia feito antes? E por que fez logo após, né? Aqui no comentário da lição fala assim: após a exploração do país, o relato encorajador dos espias e a travessia miraculosa do Jordão, poderíamos esperar um ataque imediato ao inimigo. No entanto, havia algo mais importante do que a conquista militar: a aliança de Israel com Deus. Antes que a nova geração pudesse se envolver na tomada do território, ela precisava estar totalmente ciente de seu relacionamento especial com o dono daquele território. A renovação do sinal da aliança veio como uma resposta ao ato miraculoso e de graça de Deus ao guiar Israel em segurança através do Jordão. Então, a gente pode até pensar assim, o fato do povo ter visto aquilo que Deus já havia feito, Deus primeiro faz aquele grande milagre, abre o rio Jordão, todos passam diante daquele grande milagre. Agora vocês vão ver, percebam que Deus está de fato presente conosco. Agora é hora de nós renovarmos a nossa aliança com Ele, E Deus pede que seja feita a circuncisão. Aqui no rodapé da minha Bíblia tem um comentário a respeito dessas duas instituições que Deus pediu que eles fizessem ali em meio a essas batalhas, em meio a esses confrontos, que foi a circuncisão e também celebrar a Páscoa, E aqui diz assim: o Israel do Novo Testamento, assim como do Antigo, conta com 2 memoriais vivos. Do Antigo, a Páscoa e a circuncisão. Da passagem para Canaã espiritual, o batismo e a ceia do Senhor. Então, esses 2 rituais, a Páscoa e a circuncisão, foram como se fosse trocados, dos nossos tempos. Hoje a circuncisão não é mais necessária, essa aliança é representada pelo batismo e a Páscoa é representada pela ceia do Senhor, E aqui no comentário da lição ainda diz: Israel estava à beira da maior campanha militar de sua história e poderíamos esperar que todo o acampamento estivesse focado nos preparativos de guerra. Na verdade, estava, mas não da maneira convencional. Em vez de preparar os cavalos e afiarem as espadas, eles se dedicaram a um ritual que deixou a maior parte da força de combate vulnerável por pelo menos 3 dias. Relembrando, mais uma vez, o verso para memorizar: mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Está no livro de Mateus, no capítulo 6, verso 33, e é um exemplo disso aqui: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eles fizeram isso para celebrar seu relacionamento com Deus, que os havia libertado do Egito. Por quê? Porque reconheciam que a batalha pertence ao Senhor. Era Ele, o Senhor, quem lhes concedia vitória e êxito, E aqui, na maioria das vezes, a vida cotidiana parece nos pressionar com a urgência de tantas coisas importantes que esquecemos de dar prioridade à coisa mais importante em nossa vida: a renovação diária de nosso compromisso com Cristo. A mensagem de hoje, mais uma vez, uma mensagem muito importante. Todas as mensagens são muito importantes, A gente fica comentando assim, falando, nossa, essa aqui foi importante, essa aqui, mas todas traz grande ensinamento para a gente. Essa aqui traz uma lição muito importante. Nós temos muitas batalhas no nosso dia, na nossa vida, e nós precisamos buscar o Senhor antes de irmos para as batalhas. Nós precisamos buscar o Senhor, entregar as nossas vidas a Ele, para que Ele possa nos conduzir, para que Ele possa nos livrar de todo mal e, acima de tudo, nos dar força e sabedoria para, mesmo em meio às dificuldades, termos a sabedoria e saber lidar com essas coisas, tá bom? Então, vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, mais uma vez pelo estudo da Tua Bíblia, pelo estudo da lição da Escola Sabatina, pelos Teus ensinamentos. Obrigado, Senhor Deus, porque sabemos que mesmo em meio às dificuldades, às provações, o Senhor está sempre conosco. E por isso o Senhor, inclusive, nos orienta a buscarmos em primeiro lugar ao Senhor, para que possamos suportar, vencer e estarmos sempre sendo abençoados pelo Senhor. Dá-nos um dia abençoado na Tua santa presença, oramos em nome de Jesus. Amém. Então é isso, bom dia a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo estudo.